Bom dia, João. Bom dia. Tá bem? Tudo bem? Também, Zé. Estamos hoje. Esse friozinho, hein? Hoje tá bom de ficar na cama. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, tá? Beleza. Bom, pessoal, bom dia. Vocês estão chegando aí agora. Guilherme, a Bia, o Ian, o Santiago. O João Gabriel já estava aí, já falei com ele. Vamos começando então a aula. Confirmem para mim se estão ouvindo aí. Bota um positivo aí na tela. Está tudo bem. Caso haja alguma falha, tá? Dá para ouvir sim, professora. Tá sim, Bia? Tá bom, Ian, obrigada. Bem, obrigada, Bia. E caso fique falhando alguma coisa, vocês avisem, tá? Porque às vezes eu falo, ontem mesmo na aula do sétimo ano eu falei, e minha professora não deu para entender nada, porque falhou tudo, né? Ficou enroscando. Eu falei, não, então vamos repetir. Aí eu estava dando uma orientação e eles não conseguiram pegar a orientação de trabalho porque falhou. Então, caso falhe, vocês me avisem, tá? Bom, pessoal, e também podem avisar pelo chat se quiser, tá? Eu vou estar lá atenta ao chat também. Bom, gente, eu deixei um trabalho para vocês. Na semana passada já eu disponibilizei esse trabalho para que vocês já fossem se antecipando. Ele é para o dia 6, né? Já anota para terceiro bimestre. As minhas notas eu devo entregar hoje, máximo amanhã, para ser disponibilizado para vocês também, tá? Primeiro bimestre, talvez até o segundo. Então, aquele trabalho lá é sobre as duas obras que vocês tinham que ler, né? Para falar sobre a personagem. Então, a Escravizaura e o Quarto do Despejo, tá? Para vocês traçarem ali um paralelo sobre elas. O que eu levo em conta ali é que uma é personagem fictícia, mas que provavelmente foi inspirada em alguém, ou vários alguéns, né? Porque é uma escrava que ele não é pura de sangue escravo, é filha de branco com negro, né? Na época em que os... Pessoal, tudo bem aí? Bia, voltou tudo para vocês? Tem uma queda na internet aqui. Voltou. É que eu tinha travado. Ok.
Então, continuando. Uma se passa lá no século XIX, 18, 19, a outra se passa agora no século XX, né? No meado do século XX. Então, são duas personagens de épocas diferentes. Justamente por serem de épocas diferentes é que eu pedi esse trabalho, porque a gente vai perceber muita coisa semelhante. E se pegarmos uma pessoa hoje, de um nível social e financeiro menos abastado, com menor poder, provavelmente a gente vai encontrar características semelhantes lá a escravizaura ainda, tá? Então, eu quero que vocês leiam com atenção e escrevam. Esse trabalho, ele é para ser digitado. Até ontem, um de vocês me pediu umas informações, é isso, tá? Ele tem que ser digitado e depois enviado para o e-mail, tá? Já valendo nota para o terceiro bimestre. Eu quero corrigir o quanto antes, mas é para a semana que vem, tá? Claro, quem quiser mandar antes, eu já vou dando uma olhada. Mas eles têm até o dia 6 para me enviar, tá bom? É um trabalho assim bem, esse trabalho, ele envolve a parte de literatura e a parte de interpretação, ele envolve produção de texto, que vocês vão ter que produzir. E atenção, produzir texto não é só fazer redaçãozinha, né? Claro que vocês têm que fazer redação também, com temas, mas aí vocês vão estar redigindo um texto, que vocês têm que escrever sobre ele, né? Vocês vão estar redigindo um texto, já colocando coisas que vocês tenham observado, né? Suas observações, seu parecer crítico, vai tudo estar ali, tá? Tudo aparecer ali. Então, eu vou avaliar vocês tanto na literatura quanto na produção de texto. Então, valendo aula para as duas disciplinas, tá? Eu pretendo deixar também mais uma tarefa, aí dando um outro prazo, sobre só produção de texto, para vocês fazerem por esses dias. Eu vou dar várias atividades que é para vocês angariarem nota, tá? Pessoal, tem gente que não está entregando as coisas. Desse grupo aqui, eu não sei se tem alguém, mas tem muita gente que não está entregando nada, não está assistindo aula, não está mandando trabalho, não sei o que fazer. Eu mandei para a Marina com uns pontinhos de interrogação, não direto por nota, tá? Agora, de vocês que estão aqui, todo mundo tem nota, então não preciso me preocupar, tá? Também podem relaxar. Se estão fazendo essas atividades, estão tendo nota, tá bom? Procurem fazer da melhor forma possível o trabalho, porque eu quero que vocês aprendam a escrever. Não a escrever, pôr as letras, juntar as letras para fazer palavras, não, mas escrever, conseguir passar uma ideia para o papel, conseguir expor opinião, porque vocês são pessoas que estão formando opinião crítica e que a gente precisa disso aí na vida, no dia a dia, né? Nas coisas que a gente vai ver. Vocês têm tanto para ver ainda, graças a Deus. Então, vamos viver da melhor maneira. Adquirir o maior poder de conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento não custa nada, ele cabe no nosso cérebro, fica ali guardado, tá? Ninguém pode roubar de você, então adquiram conhecimento. Quem tem conhecimento não se deixa enganar, não comete falhas por não saber, tá? Então, adquiram conhecimento. Bom, nós estamos na aula falando de Barroco, né? Uma escola literária que trouxe, né, vem lá no século XVI, XVII, que a gente tem aí final do século XV, início do século XVI, e durante o século XVI a gente tem alguns autores e obras. Bom, nas artes em geral, né? Na aula de arte vocês devem também estudar o barroco. Eu não sei quem dá aula de arte para vocês agora. Era a Sandra antes, mas agora já não sei quem é o meu professor. Então, nós estamos falando aí
de um período, então, que há os questionamentos do ser humano, né? Então, o barroco ela é uma arte cheia de contrastes, né? Como eu disse a vocês, ela tem origem na Itália, mas disseminou-se mais fortemente na Espanha e Portugal, países mais católicos, onde o catolicismo predominava mais. Ele reflete a instabilidade do povo, do ser humano, né? No pós-renascimento. Então, houve todas aquelas conquistas ultramarinas, né, as grandes descobertas, o ciclo das navegações, né, e ele estava se encerrando. E a igreja se recuperava do golpe da reforma protestante, né, a igreja católica, que sempre dominou, de repente vem a reforma protestante, né, de Lutero, e aí ficam todos mais confusos ainda. Será, né? Será que é assim? Eu estou certo no que eu penso, né? Então, os grandes, não é todo mundo, todas as pessoas que se questionaram. Há pessoas que são alheias a tudo que está acontecendo. Mas os grandes nomes que a gente vê, as artes em geral, são pessoas que se refletem na sua obra o mundo em que vive, os questionamentos, as inseguranças, as tristezas, as alegrias, a sensação de bem ou de mal-estar, é tudo refletido na obra, né? Então, por conta mais da influência da igreja, essa época foi um momento de muitas mudanças, né? Então, esse movimento artístico, ele é pautado em contrastes, o claro e o escuro, né? O belo e o feio, o sentimento, a emoção e o concreto, né? E as angústias são colocadas ali no meio de todo um rebuscamento formal, né? Porque ele é todo cheio de detalhes. Então, quando você vê uma obra, porque eu tenho aqui no meu livro uma obra de Leonardo da Vinci, que é o precursor do chiaroscuro, que é o claro e o escuro. Então, o fundo da tela é sempre muito escuro e a imagem é colocada como se ela estivesse, por exemplo, na penumbra. Eu estou na noite, tem a minha imagem ali. E o Leonardo da Vinci foi o gênio do classicismo, né? O cara era do olha, José Luiz, quem te viu, quem te vê. Entre o claro e o escuro ali, então, o Leonardo da Vinci, que era o gênio, foi o gênio do classicismo, ele fez um quadro de João Batista, com os cabelos encaracolados, com uma expressão de tranquilidade, apontando para cima, como se indicasse que era lá que realmente a vida se fazia, não aqui, né? Tudo se dá no plano divino, né? E não aqui na Terra. Para quem não sabe, então, São João Batista foi o que perdeu a cabeça, morreu decapitado, né? Foi filha do rei que pediu, o presente que ela queria era a cabeça de João Batista numa bandeja, e ela teve, né? Então, foi eu mesmo que batizou Jesus nas águas, a imagem dele. Então, tem muita influência da igreja. No Brasil, se a gente pensar nas esculturas, vamos diretamente para Minas e pensar em né? Com as esculturas dentro das igrejas em ouro e pedra sabão, que era o que se trabalhava na época, né? Então a gente tem bastante trabalho do Jardim em ouro, né? Ele era um brilhante profissional. Pode falar, Zé Luiz? Bom, o labirinto e rebuscamento. Vamos falar um pouco de onde veio o termo barroco. O termo barroco designa o estilo artístico inspirado no nome de uma pérola de formato irregular. É uma pérola que era considerada defeituosa, porque ela não era bem trabalhadinha, redondinha, perfeitinha como as outras, né? E aí a palavra barroco veio de lá. Por algum tempo era sinônimo de mau gosto, tá? Porque como a pedra era irregular, não era perfeita, então
A escola literária barroco vinha de mau gosto, né? Colocar algumas coisas que fugiam muito daquilo que se estava acostumado a ver, né? Ele se fundamentou, o barroco, entre o dualismo, que era o teocentrismo, e o antropocentrismo. Né? Teocentrismo, Deus é o centro de tudo, antropocentrismo, o homem é o centro de tudo. Né? Porque a Contra-Reforma tentou resgatar os valores antropocêntricos, né? Perdão, os valores teocêntricos. A Contra-Reforma queria resgatar o poder da igreja, que Deus como centro de tudo, né? Não queria, e as pessoas, e o povo, nesse momento, já era de se pensar no homem. O que está fazendo aqui? Qual é o papel do ser humano na vida, no mundo, né? Então aí, o barroco expressa essa angústia do homem dividido entre o apelo do mundo material e a incerteza do mundo espiritual. Então, é um estilo exagerado, cheio de contrastes entre os valores materiais e espirituais. Tá? O teocentrismo e o antropocentrismo se duelam ali, né? Em razão e fé, céu e inferno, pecado e perdão, desejo e castidade, sacro e profano, né? São os conflitos característicos da estética barroca. Né? E você percebe isso nos textos, nas obras, pinturas, que, aliás, eram lindíssimas as pinturas da época também. Né? O ser humano, então, está aí perdido na dúvida, cercado pelo terror da Inquisição, que durou em Portugal mais de 300 anos. Né? Então, quando vocês veem lá no livro de vocês, na apostila de vocês, módulo 3, ela tem na página 26 o significado de Inquisição, e ele dá a seguinte significação. Tribunal permanente da Igreja Católica, criado na Idade Média para julgar e combater heresias. Os acusados eram interrogados sem a presença de advogado. Muitas vezes a tortura era utilizada para se obter a confissão. As penas variavam da prisão temporária à perpétua, da deportação à morte pela fogueira. Em Portugal, a Inquisição foi estabelecida oficialmente em 1536 e extinta apenas em 1821. Quer dizer, foram quase 300 anos, faltou um pouquinho para isso. Né? Que a Igreja Católica julgava e condenava, porque o julgar era um julgar para condenar mesmo. Né? As pessoas tinham que confessar e às vezes eram forçadas, né? Tem uma diferença de hoje? Não vejo muita, não, tá? Mas hoje não é a igreja que faz isso, né? E a igreja exigia, então, que isso acontecesse. Muitos, principalmente os artistas, porque os artistas, eles sempre, toda época, vocês vão ver artistas manifestando suas opiniões através de suas obras. Música, literatura, escultura, a escultura nessa época foi muito linda, pintura. Então, tudo isso expressa a opinião de um artista. E se a igreja se sentia ofendida, então ela ia fazer um julgamento sem advogado e ia condenar. Muitos e muitos autores, a gente vai vendo através da leitura, que eles foram deportados, tiveram que viver fora do país, por conta da Inquisição. Tá? A Inquisição impunha que às vezes fosse embora, não voltasse mais. Né? Alguns que tinham uma influência muito grande dentro do país, já política também, conseguiam retornar, outros nunca mais voltavam ao seu país. Quando não, eram mortos, né? Na fogueira, como Joana d'Arc. Tá? Bom, continuando. Então, o homem lá se questionando, né, nas dúvidas entre uma coisa e outra, ele fez: o que eu faço aqui, para que eu vim para cá, por que eu existo, né, porque a beleza e o prazer é transitório, não é uma coisa duradoura, ela vem e já passa, né, como tudo na vida. Então, tem-se uma saída provisória, e é uma expressão latina muito conhecida, que é o carpe diem. O carpe diem
significa viver o momento intensamente, aproveitar ao máximo, já que tudo é passageiro, tudo é transitório, então aproveitar-se ao máximo aquilo que você tem para hoje. Hoje é um dia, o que eu vou aproveitar ao máximo hoje? Eu vou aprender o máximo, vou ler o máximo, vou me sentir alegre, vou fazer alguma coisa que eu goste. Então, carpe diem, e essa mesma pronúncia, tá? É carpe diem, diem, tá? O latim não tem essa mudança, você lê como está escrito. E é sempre paroxítona, não é carpe nem diem. Carpe diem, elas são todas paroxítonas. Então, viver intensamente, já que vai morrer um dia, e isso é o que nós temos de certeza, então aproveitar intensamente o momento, tá? Eu tenho uma obra no meu livro aqui do David Bale, que ele fez um quadro muito interessante, né? E ele está do lado de uma mesa, onde tem fotos, tem esculturas e tal, mas à frente dele tem uma caveira, quer dizer, a morte é o certo, né? O restante vem depois, tá? É uma pintura tão interessante, gente, parece uma fotografia, tá? Foi pintado lá no século XVI e, assim, se você olha, você fala uma foto, não é uma pintura, tão bem feita que é. Coisa linda mesmo, tá? Bom, a linguagem literária, então, do barroco. O barroco ele tem requinte, tem refinamento e o uso excessivo de figuras de linguagem, né, que expressam subjetividade. Então, é a característica mais marcante do movimento barroco, guardem bem isso. O que mais marca o movimento barroco é justamente as figuras de linguagem, antítese, paradoxo, metáfora, hipérbole. Então, vamos ver um pouquinho de cada um desses, tá? Vamos falar disso um pouquinho. Então, o uso excessivo de antíteses. Antítese, como a própria palavra diz, anti, contrário, ante, anterior, né? Anti, contrário. Então, é aquelas ideias opostas. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, é o nascer e o morrer, né? Então, são ideias, mesmo na pintura que a gente vê o claro e o escuro, a vida e a morte, o dia e a noite, o bem e o mal, o amor e o ódio. Então, são contrastes, né? E esses contrastes, empregados num texto literário, é chamado de antítese, em qualquer texto. Nós usamos antítese no nosso dia a dia, né? Para demonstrar as coisas, para explicar. E o escritor, ele usava, então, para mostrar essa dualidade, esse momento de conflito mesmo do ser humano em relação à vida. Paradoxo também. Quando, por exemplo, Camões escreveu Amor é fogo que arde sem se ver, como que o fogo arde e ninguém vê se chama? Né? Então, aí tem um paradoxo. É ferida que dói e não se sente. Se está doendo, está se sentindo. Né? Ele também escreve isso. Esses versos são bem conhecidos de Camões, né? É um contentamento, descontente, né? São ideias opostas, uma anula a outra. Até quando a gente fala em contentamento e descontente, nós temos aí um oxímoro, mas dá para colocar, inclusive, em antítese também. Tá? A metáfora, né, que é aquela ideia de comparar ação de sentido, né? Como, por exemplo, seus dois sóis me contemplavam. Ele está querendo falar dos dois olhos, né? Usa o sol como por conta do brilho do sol, então seus olhos também brilham, então seus dois sóis me contemplavam. Então usa uma figura de linguagem chamada metáfora para fazer essa comparação direta aí, sem o uso de palavras que comparam. O hipérbole é o exagero.
é a característica mesmo do barroco, que é todo exagerado, né? Riqueza de detalhes, minúcias. Se vocês virem as esculturas, elas são todas muito detalhadas, ricas em detalhes, tá? Então, a hipérbole é o exagero. Nós usamos muito isso. Quando eu já falei 1000 vezes, você não entendeu? Quando você, na verdade, falou 2, 3 no máximo, né? Chorei um rio de lágrimas. Você chorou bastante, mas não dá um rio também, né? Então, isso é a hipérbole. Então, é a expressão exagerada de uma ideia. Então, o padre Antônio Vieira disse assim: e das naus que dos portos do mar Atlântico estão sucessivamente entrando nesses nossos, com maior razão podemos dizer que trazem a Etiópia ao Brasil. É o exagero, né? Está trazendo muita gente da Etiópia, mas não está trazendo o país todo. Não arrancou a Etiópia da África e levou para o Brasil, tá? Porque era na época do tráfico de escravos, né? E ele está fazendo uma crítica ferrenha aí, né? Estavam se começando aí a outros continentes buscar, e as pessoas estavam já visitando outros continentes, saindo dos seus meios ali, já com mais tranquilidade, sabendo que existia a América, né, e que foi comprovado ali que a Terra era redonda, que não havia o Adamastor, que não havia buraco que se caía as embarcações, buraco negro, né? Não, o que acontecia ali eram que as embarcações se perdiam. Então, depois disso provado, então o padre Vieira já coloca que o mundo está se conectando ali de alguma forma através das embarcações, das viagens, né? É bem legal ver isso. Hipérbatos, que é a ordem inversa. Hipérbato é uma figura de linguagem na qual se invertem a ordem natural das palavras, que normalmente é sujeito, verbo, objeto, adjunto, né? Eles podem fazer a ordem contrária. Por exemplo, ao invés de dizer, o Gregório de Matos, no Brasil, disse num verso, dispus-me a amar-vos ontem. Seria isso. E ao invés de dizer isso, ele disse, ontem a amar-vos me dispus. Tá? Então, o verbo amar empregado aí na ordem direta, né? Então, ontem, o verbo de tempo, adjunto verbal de tempo, amar-vos me dispus. Seria, né? Ele colocou, e seria, dispus-me a amar-vos ontem. Quer dizer, o sujeito, o verbo e o que acontece na ação desse verbo, né? Que é o complemento ali. Bom, então nós temos várias figuras de linguagem, vale a pena ler um pouquinho sobre essas mais usadas, paradoxo, metáfora, hipérbole, hipérbato, são as mais comuns, mas ele usa duas figuras de linguagem, então o texto geralmente é muito figurativo, tá? O eu lírico geralmente usa muito isso. Nós estamos falando de um contexto geral. Quando isso chegar ao Brasil, que a gente vai ver lá no módulo 4, nós vamos ver que quem mostra as características é este que eu acabei de falar agora, que era o Gregório de Matos, que é bem interessante estudar sobre ele, tá? Bom, existem dois estilos básicos de barroco, o cultista e o conceptista. Nós vamos falar de cultismo e conceptismo na próxima aula, tá? O cultismo é mais descrito, o conceptismo é mais dissertado, comentado sobre. Mas os dois se unem ali e um predomina sempre sobre o outro, né? São dois estilos que se encaixam aí no barroco, o cultismo e o conceptismo, tá? Eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá? Uma tarefa que não está aí no livro de vocês, mas é a partir dele que vocês vão fazer. Que vocês pesquisem dois textos barrocos do padre
Manuel da Nóbrega. Tá? Vou querer que vocês pesquisem isso. Manuel da Nóbrega foi um dos escritores barrocos brasileiros. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre ele, um pouco sobre a biografia dele e as principais obras e épocas em que foram escritas, tá? É pouca coisa, tá bom? Vocês pesquisem, façam, porque o livro de vocês sempre traz muito pouca coisa. Então, eu quero que vocês ampliem o que o livro traz sobre a história de vida de Manuel da Nóbrega, tá certo? Não é o Manuel de Nóbrega, que é pai do Rapaz da Praça, não. É o Manuel da Nóbrega, autor de obras, tá, do fim do pietismo. Professora, você vai colocar no site? Com certeza, tá? Deixa Tá eu bom. colocar lá. Vai ser uma tarefa que eu vou dar um prazo. Também não vai ser para semana que vem, não. Certo? Tá. Apaixonada. E assim a gente vai tendo mais notas para que vocês tenham uma nota melhor no final do bimestre, né? Se a gente não tiver que ficar mesmo o bimestre inteiro de novo fora da escola, né? A gente ainda não sabe como que vai ser isso, não temos a menor ideia. Vamos ver. Deixa eu chamar. A Analice está aí, a Bia está aí, o Danilo também, a Ellen. A Ellen não entrou, né? O Guilherme Casarinho está e o Guilherme Henrique. Não, né? O João Gabriel foi o primeiro. José Luiz, que novidade ter você. Por onde você anda, José Luiz, que não assiste às aulas? O Lucas não está. Não, está sim, o Lucas Rosa. Manuela não está. Maria Fernanda hoje também não. Murilo está aí. João Vitor. João Vitor precisa estar, né? Santiago está aí. Adilson não. Adilson está sem nota. Fernanda. E o Andrei está aí. Ok, gente? Então, vai ser assim. Próxima aula a gente se encontra. Lá no site eu coloco esse trabalhinho, tá? E vou dar um prazo para vocês fazerem. Beijo, até a próxima.